Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Andinho Rico. Hoje eu vou trazer para vocês o relatório gerencial do TRBL11, Telos Rio Bravo Renda Logística. Eles anunciaram nessa última terça-feira, 14 de outubro, o relatório gerencial referente ao mês de setembro. Então vamos lá ler as informações aqui desse relatório gerencial. Alguns dados, algumas informações aqui para quem ainda não conhece este fundo. Esse fundo ele é de gestão ativa. Os gestores são Rio Bravo Investimentos e Telos. Administrador Rio Bravos. A taxa de administração desse fundo é 0,84% ao ano. E ele possui um patrimônio líquido de 666,7 milhões de reais. Isso referente ao mês de agosto. Esse fundo tem início no ano 2012, mais especificamente em novembro de 2012. E ele possui um pouco mais de 7,7 milhões de cotas distribuídas no mercado e já fez um total de 6 emissões de cotas desde a sua existência. Hoje ele está com aproximadamente 48.272 cotistas. Continuando aqui as informações do relatório gerencial. Vamos ver aqui os principais números. Esse fundo possui apenas 5 ativos. A área bruta locável desses 5 ativos está em 188.151 metros quadrados. No total de inquilinos ocupando esses 5 ativos, eles têm 10 inquilinos. E quanto à vacância física, nós temos aqui 31% de vacância física, e mais à frente nós vamos ver o porquê disso aqui. Desses 5 ativos, existe um ativo em Minas Gerais que está completamente desocupado, e de todos os ativos, ele é o que possui a maior área em metros quadrados. E aqui a média dos anos que restam para findar os contratos aí deste fundo imobiliário, 5,3 anos. Patrimônio líquido, nós já vimos no início, um pouco mais de 666,7 milhões de reais. E aqui nós temos 60 centavos por cota de distribuição de proventos no mês. E o fechamento do valor da cota no mês foi de R$ 66,27. O dividend yield anualizado, 10,9%. O valor em metros quadrados negociado aí dos imóveis, a média dos imóveis do TRBL11, R$ 3.288. Volume médio diário negociado na bolsa, R$ 1.399. Valor de mercado de todo o fundo, 512,87 milhões de reais. Aqui nós temos a mensagem do gestor ao investidor. Quanto ao desempenho do mês, no mês de setembro de 2025, o fundo apurou uma receita total de 3,13 milhões de reais, o que representa 40 centavos por cota. Com isso, o fundo fechou o mês com um resultado de 2,02 milhões, o que dá 26 centavos por cota. E quanto à distribuição de dividendos, em setembro foi divulgado o pagamento de 60 centavos por cota, seguindo a estratégia de linearização da distribuição ao longo do semestre, que conta com parte dos resultados extraordinários advindos do lucro da venda dos ativos do Rio de Janeiro, conforme já foi detalhado. A gestão segue projetando a manutenção desse patamar ao longo do semestre, tudo mais constante. Considerando a cotação de R$ 66,27 no último dia útil de setembro, o dividend yield anualizado é de 10,9%, conforme nós vimos ali na página com os principais números. Então aqui a gestora possui uma intenção de linearizar a distribuição do dividendos, e eles estão mantendo aí uma média e pretendem manter por alguns meses ainda essa média aqui de 60 centavos por cota, se utilizando aí também de uma venda de ativos que eles fizeram, conforme nós já lemos aqui, advindos do lucro da venda dos ativos do Rio de Janeiro. Portanto, dos 60 centavos, dessa média de 60 centavos que eles estão distribuindo por mês, isso aí é consequência
de parte do lucro dessa venda dos ativos do Rio de Janeiro. Aqui eles vêm dando uma satisfação para o ativo de Contagem. Para quem ainda não conhece, esse fundo teve um problema, ele vem tendo um problema aí com o ativo ali em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Os Correios começaram a deixar de pagar aluguel desde o fim de 2024 e eles fizeram uma rescisão unilateral de contrato e deixaram o fundo na mão. Mas o fundo já tomou as providências judiciais e nós vamos ler aqui eles dando mais uma satisfação, e eu tenho vídeos anteriores aqui no canal falando sobre isso. Ajuizamento de ação judicial contra os Correios. Em 26 de setembro de 2025 foi ajuizada ação declaratória e indenizatória contra os Correios referente à rescisão unilateral do contrato atípico do Centro Logístico Contagem em Contagem, Minas Gerais, buscando a nulidade do ato que autorizou a rescisão sem multa e também a condenação ao pagamento da multa rescisória integral de 306 milhões de reais, o que é equivalente a 2,7 milhões vezes 112 meses, remanescentes até dezembro de 2034. A ação tramita na Justiça Federal. Em paralelo, permanece ativa desde 17 de julho de 2025 a ação de cobrança de aluguéis e encargos vencidos de dezembro de 2024 a agosto de 2025 no valor aproximado de 19 milhões. Então, conforme eu já falei aqui, e para quem não sabe, os Correios eles deram um calote no TR-BL11 e estão devendo aluguéis desde dezembro de 2024. E o valor aproximado aí desses aluguéis devidos é de 19 milhões de reais. Os custos iniciais já foram pagos. Eventuais desembolsos futuros, como honorários parciais, êxito e despesas pontuais, vão ocorrer conforme o andamento processual. Independentemente do contencioso, o imóvel está em comercialização ativa, reforçando a estratégia de geração de renda e previsibilidade ao fundo. Então, pessoal, esse fundo aí ficou desocupado, gerou um problema para o TR-BL11, mas eles estão em atividade para adquirir novos inquilinos para esse imóvel. E aqui nós temos algumas informações. Comercialização em andamento. Os trabalhos de comercialização seguem intensos, com execução do plano para ocupação assertiva das áreas vagas. O imóvel reúne padrão técnico elevado e locação estratégica, o que sustenta a leitura de boa liquidez. O imóvel de Contagem dispõe da nave principal, áreas de apoio e amplo pátio de manobras. A estratégia inicial prevê a divisão em até 4 módulos, com áreas mínimas em torno de 10 mil metros quadrados por ocupante, preservando eficiência operacional e o padrão do imóvel. Consideradas a viabilidade técnica e a econômica, os custos de adaptação, divisórias, infraestrutura compartilhada, adequações técnicas, regulatórias e de segurança, são estimados entre 6 e 7 milhões na configuração máxima de 4 módulos, valor suportado pelo caixa do fundo. Entendemos que módulos nessa metragem são atrativos para a demanda local e tendem a ser absorvidos com celeridade. De todo modo, a modulação seguirá a leitura de demanda, buscando a combinação que maximize rentabilidade por metro quadrado, qualidade de crédito dos locatários e diversificação do portfólio. Então, conforme eu falei para vocês, a gestão do TR-BL11 está em atividade aí para reocupar o imóvel de Contagem que foi desocupado pelos Correios. No mês, foram realizadas visitas e iniciadas tratativas preliminares com conversas iniciais e estudos de adequações solicitadas pelos potenciais locatários. Aqui ainda estamos falando do imóvel de Contagem. Ele já está recebendo visitas de empresas para serem os possíveis locatários deste imóvel. Empresa 1, do setor de varejo, eles podem alugar aí 20 mil metros quadrados do imóvel. Empresa 2 também do setor de varejo.
eles podem alugar 12 mil metros quadrados do imóvel e a terceira empresa no setor de indústria podem alugar 12 mil metros quadrados deste imóvel. Seguimos acompanhando as negociações e manteremos os cotistas informados sobre novos avanços. E aqui eles mostram as últimas principais locações na região metropolitana de BH. Empreendimento HGLG, locatário Shopee, área locada um pouco mais de 9,4 mil metros quadrados. Betim Business Park, locatário IP Química, área locada um pouco mais de 29,1 mil metros quadrados. CLCT Quintas Contagem, locatário Amazon, área locada um pouco mais de 18,4 mil metros quadrados. Cronograma estimado e as perspectivas. Estimamos que a locação das áreas seja concluída em até 12 meses, preservando as premissas de resultado. O impacto das locações no resultado do fundo vai depender do tipo de locação, se será modular ou não, das condições comerciais, eventuais descontos e do ritmo de locação, que é a progressão de absorção da área. A projeção de distribuição do fundo na faixa de 60 centavos por cota até o fim do semestre não incorpora receitas de locação desse ativo de contagem. Então, esta média de 60 centavos por cota que eles estão mantendo e pretendem manter durante alguns meses, não estão incluídas essas receitas de locação do ativo de contagem. E quanto às obras, as melhorias seguem, com pintura, demarcações de piso e modernização da fachada para acelerar as futuras locações. O orçamento total é de 23,5 milhões, dos quais 21,5 já foram desembolsados desde a primeira interdição em outubro de 2024, quando começaram os problemas com os Correios. O fundo atendeu integralmente às exigências da Defesa Civil, inclusive intervenções emergenciais, estéticas, operacionais e obras de drenagem pública, o que elevou o custo, mas garantiu segurança, conformidade e a desinterdição do ativo, 99% em dezembro de 2024 e 100% em abril de 2025, além de cumprir todos os ritos contratuais do acordo com os Correios. Então, os problemas que ocorreram ali naquele imóvel de contagem, do galpão logístico que estava ocupado pelos Correios, esse problema já foi completamente resolvido. E, em paralelo, foi firmado um acordo extrajudicial com a vendedora do imóvel, assegurando 6 milhões recebidos em 10 de setembro a título de ressarcimento das medidas emergenciais. O acordo é positivo, proporciona restituição imediata, evita uma disputa longa e incerta e reforça o caixa sem qualquer impacto no resultado ou nos rendimentos. E importante saber, não altera a estratégia jurídica em face dos Correios, ou seja, essas medidas aqui para favorecer e não prejudicar o caixa não vai interferir na estratégia jurídica com relação aos Correios. Nós vemos aí uma vantagem positiva da gestão ativa. Eles podem mexer os pauzinhos para resolver os problemas, usar de estratégias para beneficiar o fundo. Então nós vamos ver aqui as perspectivas, como forma de traduzir o impacto de todos os fatos já mencionados, detalhamos o resultado recorrente e cenários vislumbrados. Agora, continuando aqui a leitura do relatório gerencial, já estando aqui na página 7, resultado atual. O resultado recorrente, já considerando os custos operacionais do fundo, despesas com vacância e com juros do CRI, e desconsiderando locação do imóvel contagem, é de 27 centavos por cota ao mês. As parcelas extraordinárias da venda do Rio de Janeiro, já explicadas anteriormente, representam 41 centavos por cota ao mês. Então aqui, conforme eu mencionei anteriormente, aqui vocês podem entender o porquê o TRBL11 vem pagando uma média de 60 centavos por cota. A maioria desses 60 centavos, mais da metade,
41 centavos por cota ao mês são resultado da venda de um ativo lá do Rio de Janeiro. E entre as projeções para 2025 que afetam o resultado do fundo, existe ainda a despesa extraordinária do pagamento da correção da última parcela de aquisição do GRU Logística, prevista para outubro, cujo valor médio mensal é estimado em 5 centavos por cota. Aqui está se referindo a um ativo que o TRBL11 adquiriu no estado de São Paulo. E lembrando para vocês também algo que eu esqueci de comentar aqui, é que o TRBL11 ele comprou esse ativo de Contagem e ainda está pagando esse ativo. É o que está comentando aqui neste último parágrafo que eu li anteriormente. Então, voltando aqui para a página que eu estava lendo. Quanto ao ano de 2026, além do recorrente, que tem contratos atualizados ao longo do tempo, há a contribuição das parcelas extraordinárias da venda do Rio de Janeiro já mencionadas ao longo de todo o ano de 2026. Essas parcelas são ainda corrigidas por CDI mais 2% ao ano. Considerando a possibilidade de novas locações e redução dos custos de vacância, vislumbramos um impacto de cerca de 25 centavos por cota ao mês, com locação total e condições comerciais alvo consideradas atualmente. Ou seja, em um cenário conservador, sem locações novas em Contagem, ou seja, se eles não locarem, se as empresas não locarem as áreas lá que estão sendo distribuídas no galpão de Contagem, o resultado é cerca de 86 centavos por cota ao mês. E se ocorrer um cenário otimista, com área total locada, aí é cerca de R$ 1,08 por cota ao mês. Se isso aqui acontecer, com certeza nós vamos ver aí uma valorização nas cotas do TRBL11. E aqui nós temos aqui uma motivação por parte dos gestores, dos administradores, mostrando aí para você que está estudando o TRBL11, pensando em investir ou não, analisando se investe ou não nesse fundo, ele vai mostrar aqui, é claro, pontos positivos para incentivar os investidores a comprarem cotas do TRBL11. E vamos ler aqui o que eles estão falando. O TRBL mantém-se bem posicionado, com passivos endereçados e estrutura financeira saudável. O lastro do CRI foi substituído sem mudança de taxa ou prazo, preservando as projeções. O cronograma de amortização foi ajustado para reduzir a dívida nos próximos 12 meses. E a alavancagem segue abaixo de 20% do patrimônio. Nos demais ativos, o fundo mantém qualidade operacional e estabilidade contratual. O OnePark estabilizado e sem vacância a período prolongado. GRU Log com ambiente favorável e revisionais. E Ambev com contrato até 2027. Os recebíveis de Duque de Caxias reforçam o caixa em 2026, sustentando a renda. Em Contagem, a entrega das chaves foi concluída e o imóvel está plenamente disponível para locação. A comercialização já começou, com possibilidade de divisão em até 4 ocupantes e boa liquidez pelo padrão do ativo e sua localização. No jurídico, o fundo busca a cobrança de aproximadamente 328 milhões, que se refere à multa e aluguéis em atraso, valor que não integra o guidance e, se realizado, entra como resultado extraordinário. Em resumo, o investidor combina previsibilidade de caixa, hoje com gatilhos de valorização bem mapeados para os próximos trimestres. Então aqui o gestor deixa uma expectativa, uma visão positiva para os próximos meses, para o futuro do TRBL11. Deixe aí nos comentários se vocês concordam com essa opinião do gestor. Aqui nós temos os resultados e distribuição. Aqui nessa coluna nós temos o acumulado no segundo semestre e o acumulado no ano. Somando aqui resultado imobiliário, resultado financeiro
E as despesas, nós vamos ver aqui o resultado acumulado no segundo semestre, um pouco mais de 25,8 milhões e acumulado no ano um pouco mais de 53,3 milhões. E os rendimentos distribuídos acumulados até o segundo semestre, 13,9 milhões. E em todo o ano, 41,3 milhões. O resultado por cota acumulados no segundo semestre, R$ 3,34 e ao ano 6,89. Rendimento por cota 1,8% e no ano 5,34. Já aqui nessa tela, na página 13, nós temos aqui a distribuição geográfica do patrimônio do fundo. Conforme vocês podem ver, nós temos aqui estado da Bahia, estado de Minas Gerais e o estado de São Paulo. Em São Paulo ele possui 3 ativos com uma área total, uma área bruta locável total de um pouco mais de 124,3 mil metros quadrados. Desse total, 94,8% está ocupado. Em Minas Gerais, apenas um ativo, aquele de Contagem, que está completamente desocupado, conforme nós já vimos, e está escrito aqui 0% taxa de ocupação. A área bruta locável é de 52,5 mil metros quadrados. E no estado da Bahia possui um ativo com uma área bruta locável de 11,2 mil metros quadrados e está totalmente ocupado. Aqui nós temos as fotos dos ativos do TR-BL11, One Park, Galpão Guarulhos, Centro Logístico de Contagem, GRU Logística e Feira de Santana. Abaixo aqui nós temos uma tabela com a área bruta locável, ocupação física, informações que nós já vimos anteriormente. Aqui sobre o portfólio do fundo, eles vão mostrar aqui as empresas que estão ocupando esses imóveis. Aqui eles mostram uma informação que nós já vimos anteriormente, uma média aí de 5,3 anos para finalizar os contratos de todas essas empresas. Essas informações vão estar aqui com as principais empresas inclusas aqui nesses gráficos. Vamos ver aqui, tipo de contrato de todos os ativos, envolvendo aí todas as empresas que estão alugando os ativos do TR-BL11. 75% dos contratos são contratos típicos, 25% são contratos atípicos. Quanto à diversificação por receita contratada, 13% da receita do TR-BL11 vem de Feira de Santana, 29% vem de Guarulhos e 58% vem da região ABCD. Quanto ao indexador de reajuste dos contratos, 26% dos contratos estão indexados ao IGPM e 74% dos contratos estão indexados ao IPCA. Vamos aqui ver os locatários. É claro que aqui eles colocaram os principais. Aqui nós estamos vendo informações sobre a origem da renda do TR-BL. Aqui nós vemos que 13% da renda do TR-BL11 vem da fatura, ou melhor, Futura Tintas. 14% vem da Ambev. 36% da renda do TR-BL11 vem da Braskem. E 38% vem de outras empresas. Quanto ao setor de atuação dessas empresas, 11% da renda do TR-BL11 vem do setor de transportadora, 14% é do setor de alimentos e bebidas, 20% do setor de produção de tintas, 21% de outros e 36% vem do setor de petroquímica. Quanto à vacância dos ativos do TR-BL11, aqui nós vamos ver o seguinte, a comparação entre a vacância do empreendimento e o mercado de galpões logísticos na região do ABCD em São Paulo, Guarulhos, São Paulo e Contagem, Minas Gerais, e o estado da Bahia no fechamento de cada trimestre, considerando os imóveis de classificação A+, B e C. Aqui nós temos como destaque 31% vacância, ou seja, desocupação, por causa daquele imóvel de Contagem. O resto aqui está mantendo uma média
aceitável, variando de 0,6% a 2,5%, que estão localizados aí nos outros estados, Guarulhos e estado da Bahia. Quanto à alavancagem do TR-BL11, de modo a manter a transparência em relação às operações de alavancagem que o fundo possui, abaixo os principais pontos para acompanhamento do posicionamento atual. Vale ressaltar que o pagamento do principal não tem impacto no resultado do fundo, uma vez que não transita na demonstração de resultado do fundo, tendo um impacto apenas contábil e de caixa. O pagamento dos juros impacta o resultado do fundo, sendo que os juros mensais projetados após as carências têm representação baixa nas receitas recorrentes projetadas após o mesmo período. Então aqui nós vemos o gráfico da alavancagem, ou seja, a dívida do TR-BL11. Para esse final desse último semestre de 2025, eles têm aí 5,1 bilhões em dívidas. Para 2026 tem 44 milhões de reais. E em 2027 vai diminuir aí para quase metade, 22,6 milhões. 2028 segue caindo para 20,9 milhões e de 2029 em diante vai caindo ainda mais, 12,1, 7,2, 6, 4,1 até 3,7 milhões até chegar em 2034. Isso aqui, é claro, é uma projeção de quitação de dívidas, a alavancagem do TR-BL11. Quanto à operação da alavancagem, nós vemos aqui aquisição Centro Logístico de Contagem, que foi feita em junho de 2022. Tipo de alavancagem, CRI, que é o Certificado de Recebíveis Imobiliários. O prazo para o pagamento da dívida é outubro de 2034. Remuneração da dívida, IPCA mais 7,12% ao ano. Periodicidade do pagamento é mensal, eles pagam todos os meses. Pré-pagamento a partir do 36º mês. Saldo devedor atualizado, 129,7 milhões. A alavancagem atualizada total do TR-BL11. Relação dívida patrimônio líquido, 19,45%. Agora, para finalizar, nós vamos ver aqui a linha do tempo do TR-BL11. Em 2012 ocorreu o início do fundo. Aqui em 2018 o fundo passa a ter a gestão Rio Bravo e Telos. Em abril de 2018 eles fazem a aquisição do multimodal em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. E também eles fazem a conclusão da segunda emissão de cotas. Em outubro de 2018 eles fazem a aquisição do One Park e também a conclusão da terceira emissão de cotas. Em dezembro de 2028, a aquisição do International Business Park. 2019, a aquisição do One Park e conclusão da quarta emissão de cotas. Junho de 2025, aquisição do Galpão Guarulhos e a conclusão da quinta emissão de cotas. Abril de 2011, primeira parcela de aquisição do Centro Logístico de Contagem. Abril de 2022, conclusão da aquisição do Centro Logístico de Contagem. Em setembro de 2022, conclusão das obras do Galpão de Guarulhos. Junho de 2023, alteração do ticker do fundo para TR-BL11. Janeiro de 2024, alienação dos ativos multimodal Duque de Caxias e International Business Park. E abril de 2024, conclusão da sexta emissão e aquisição dos imóveis GRU Log e Ambev Feira de Santana. Então nós ficamos por aqui com a leitura do relatório gerencial TR-BL11. Se essas informações foram úteis para vocês, eu peço que vocês deixem o like, fiquem à vontade para fazer os seus comentários, deixar a sua opinião e também deixar as suas dúvidas. Se gostaram do canal, eu peço por gentileza, se inscrevam e ativem as notificações para não perderem os próximos conteúdos. Muito obrigado por sua participação, até o próximo vídeo e tchau!